Olá, essa é a nossa aula de finanças aqui na Ágada e quem vai ministrar essa aula é o Ítalo Saba. Ítalo, bem-vindo. Pode iniciar aí, se apresentar, falar sobre o conteúdo que você vai trazer aqui para a aula da Ágada e fique à vontade aí para falar sobre finanças. Maravilha, Laura. Prazer enorme estar aqui com você e com todos os seus clientes, seus parceiros, todos aqueles que te seguem aqui na Ágada. Eu sou Ítalo Sabo, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é as finanças, o que são as finanças para empreendedores, tá? Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, antes de mais nada, todos nós buscamos aí ganhar dinheiro, né, recursos. E o objetivo de qualquer negócio é exatamente ser rentável, ser lucrativo. Então, para isso, nós precisamos gerir bem as nossas finanças. Então, esse já começa aí a primeira dica. Vou me apresentar também. O Ítalo Sabo nada mais é do que um executivo aí de 20 anos de carreira, pouco mais. Começou a trabalhar com finanças quando tinha 5 anos de idade, quando recebeu seu primeiro cofrinho ali do Mickey, onde a gente guardava ali as moedinhas. Isso daí foi um aprendizado muito bacana, até porque vivia numa família muito simples, muito humilde. E comprei meu primeiro PlayStation com 15 anos de idade, depois comprei meu primeiro carro com 20 anos, comprei à vista, eu fiz toda a mecânica financeira ali, projetando fluxo de caixa, então aprendi finanças com a prática, fazia contabilidade sem saber que existia contabilidade, já com 15 anos de idade, vendia declaração de imposto de renda para as pessoas, assim, porque eu aprendi, estudava manual, etc., depois de muitos anos depois acabei me formando. Então, eu comecei toda a minha carreira como auditor na Deloitte, na Ernst Young, trabalhando para clientes internacionais, para grandes contas, fazendo IPO de empresas, que significa abertura de capital de empresas, e nos últimos anos aí como advisor, mentor e conselheiro consultivo e executivo de empresas, tanto de startups quanto de empresas multinacionais que são ou abertas na Bolsa de Valores aqui no Brasil ou na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Hoje atuo para um cliente internacional que fica no México, ele é uma empresa americana, capital aberto na Bolsa de Valores na Nasdaq, e tenho um prazer enorme de estar ministrando esse conteúdo que advém aí de um conhecimento aí dos últimos 20 anos, ou até mais, né, um pouco mais, desde a época que eu já estudava finanças quando eu ainda era menino. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos começar essa aula sem mais delongas. Para quem não conhece, existe o famoso Warren Buffett. Warren Buffett, ele é um mega multibilionário, está na lista aí dos 3, 4 principais multibilionários aí dos Estados Unidos, né, do mundo, né? Ele é americano. E o Warren Buffett, ele tem algumas frases muito célebres e muito conhecidas, e uma delas é essa: "Someone is sitting in the shade of a tree today because someone planted a tree a long time ago." O que significa? Hoje alguém está sentado na sombra de uma árvore porque há muito tempo atrás outro plantou. Ou seja, então tudo que a gente está fazendo hoje, a Laura pela Ágada e eu pela ICS Advisor, que é a minha empresa, ministrando esse conteúdo, é porque um dia a gente semeou alguma coisa boa. Hoje a gente está passando conhecimento que a gente aprendeu ao longo das nossas carreiras, ao longo das nossas experiências. E é um prazer enorme. Eu tenho certeza que a Laura partilha desse prazer, dessa vontade de passar conhecimento, de desenvolver novos negócios e de empreender. Esse daí é um motivo de nós estarmos aqui falando para esse público tão seleto. Agenda hoje do dia, a gente vai falar de forma muito introdutória, noções básicas de contabilidade, vai passar sobre principais demonstrações financeiras, noções básicas de tributos, vamos falar também um pouquinho de fluxo de caixa, sua importância, gestão financeira eficiente e a importância de ter uma gestão financeira eficiente, e algumas dicas que a gente não vai dar apenas no final, a gente vai falando ao longo da apresentação, e eu gostaria que vocês anotassem aí, ou então assistisse depois, mesmo que você assistindo depois o link gravado, você possa ter isso como dica. Obviamente que a gente vai passar aqui um resumo
de muitos temas. Não vamos dar aqui uma aula de contabilidade, mas a gente vai passar sobre alguns temas para te introduzir nesses conceitos que são tão importantes. Não vamos dar uma aula profunda de finanças, mas vamos te introduzir nesses conceitos e para que você seja um empreendedor cada vez melhor e mais conhecedor e não caia em pegadinhas aí no futuro. Esteja preparado para as demandas que vêm para o seu negócio. Então, vamos lá. Então, noções básicas de contabilidade. Bom, a contabilidade ela surgiu há milhares de anos atrás e o conceito básico é você aprender o que é débito e crédito. E não aquele débito e crédito que o pessoal pergunta na maquininha do supermercado, tá? Você vai pagar com débito, vai pagar com crédito. Mas o débito e crédito como uma maneira de você gerir as suas finanças, você gerir a sua contabilidade. É importante que você saiba que você que é empreendedor, tudo que você vai fazer, ele impacta os números. Infelizmente, ou felizmente, não sei, as finanças, elas, muitas das vezes no Brasil, há uma cultura de não dar tanta atenção para as finanças e para a contabilidade. O empreendedor, ele já nasce, eu vou empreender, eu quero conhecer, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas ele esquece da governança, ele esquece de ter o conhecimento necessário para desenvolver o seu negócio de uma maneira mais saudável, mais produtiva e longeva. Então, isso posto, vou explicar de forma muito básica aqui, a natureza devedora de uma conta de ativo e despesas e a natureza credora de uma conta de passivo e receita. Toda empresa ela tem um balanço patrimonial, seja uma empresa que ela fatura, seja uma empresa que não fatura, seja uma empresa que acabou de começar do zero, ou seja uma empresa que já está capital aberto na Bolsa de Valores na Nova York, por exemplo. Então, todas elas precisam ter, a partir do momento que ela se registra, ela tem que ter um balanço, ela precisa começar a reportar isso, seja para o fisco, seja para o investidor, seja o que seja. Então, esse balanço, ele balanceia, ou seja, ele tem que estar sempre balanceado, ou seja, tudo que você tem do lado esquerdo do seu balanço, você tem que ter do lado direito do seu balanço. Portanto, se você tem 100 de um lado, você tem que ter 100 do outro lado. Então, essa mecânica aqui que foi desenvolvida por Luca Pacioli há muitos anos atrás, é exatamente para demonstrar isso, ou seja, você tem o lado esquerdo, onde você tem o débito, e do lado direito você tem o crédito. Então, toda vez que você aumenta de um lado, você tem que aumentar do outro. Ou seja, se você aumenta o ativo de um lado, ele vai impactar ou no passivo ou na receita de outro lado. Se você aumenta a despesa de um lado, ele vai impactar ou no seu ativo, ou no seu passivo, ou na sua receita. Então, vai depender muito da natureza da conta. Vou dar um exemplo muito básico para vocês. Por exemplo, nós acabamos de vender um curso de treinamento de finanças. Vou puxar aqui sardinha para a minha área. Vendemos um curso de treinamento de finanças. Eu recebi esse recurso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um débito na minha conta do caixa, ok? E vou fazer um crédito na minha receita. Ou seja, eu tive um faturamento daquilo, eu emiti uma nota fiscal, aquilo gerou um crédito do lado direito. Isso aqui impactaria exatamente do lado direito, onde a gente está falando ali no quadrante direito, receita. Então, na coluninha C, nós temos ali um crédito na conta de receita, que seria o faturamento, e um débito na conta de caixa. Pronto, balanceou. Ou seja, eu recebi, um exemplo, eu recebi 100 no débito e recebi 100 no crédito na receita. Portanto, um lado está pareado, ou seja, ele está balanceado de um lado para o outro. De uma maneira muito simplória, essa maneira que funciona a nossa famosa contabilidade. E aqui nós temos o exemplo da balança. O exemplo da balança ele deixa muito claro, ou seja, o ativo ele caminha para um lado, o passivo ele caminha para o outro. E temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido nada mais é do que o capital do sócio. Então, toda vez que o sócio ele está criando o negócio do zero, o que ele vai fazer? Ele está injetando ali o capital que vai balancear lá na conta caixa. Aonde está a conta caixa? Está lá no grupamento do ativo. Então, ou seja, ele entra pelo lado do patrimônio líquido e ele se balanceia lá para o lado do ativo, de tal forma que os dois vão estar equânimes, vão estar balanceados. A mesma coisa se eu tenho uma obrigação, com o governo de pagar um tributo pelo faturamento que nós faturamos ao longo desse último mês. Portanto, eu vou ter um contas a pagar, que ele vai entrar dentro do grupo do passivo, tá? E a contrapartida dele vai entrar como patrimônio líquido. Por quê? Porque dentro do patrimônio líquido nós temos o grupamento de DRE, o grupamento de lucros e perdas, e ali dentro que nós vamos contabilizar
as despesas que nós vamos ter ali com os tributos. Portanto, nós temos o crédito dentro do passivo e nós temos o débito dentro da despesa de tributos. Dessa forma, balanceando novamente, como nós falamos aqui anteriormente. Ok? Isto posto, obviamente que aqui a nossa intenção não é fazer com que os nossos ouvintes aqui saiam daqui como especialistas de contabilidade, mas que entendam um pouco da mecânica para que você avance o seu negócio de uma maneira mais saudável e saiba como falar com o seu contador, como o seu CFO, que seria o diretor financeiro da sua empresa, ou até mesmo o seu gerente financeiro, analista financeiro, quem quer que seja. Você vai se aprofundando cada vez mais. Então, entrando um pouquinho mais em detalhe, olha só, a gente já está entrando aí, saímos do conceito básico de contabilidade, já está entrando aqui no conceito intermediário. Então, vamos dividir aqui entre ativos e passivos. Então, temos aqui do lado do ativo, nós temos os bens e direitos, e do lado do passivo, nós temos as obrigações a pagar. Então, reforçando, ativo, bens e direitos, e passivo, obrigações a pagar. E o que são os bens e direitos? Por exemplo, se o seu negócio é um negócio de produção, você produz um produto, você precisa de uma máquina para produzir aquele produto. Uma máquina qualquer que seja. Eu já fui diretor financeiro de uma empresa de cabos óticos. Então, as máquinas, ou elas eram importadas da Itália, porque são especialistas e detentores da tecnologia da fibra ótica, juntamente com os Estados Unidos e a China, principalmente, ou da China. Então, a gente importava essas máquinas para cá, instalava aqui no Brasil, e essa máquina é que fazia gerar a renda. Portanto, é um bem e um direito, um bem que nós tínhamos que fazia gerar a renda. Como assim? Ou seja, eu produzia aquele produto, e aquele produto, depois de um certo tempo, eu vendia, e isso gerava o meu faturamento, o meu caixa, e ao mesmo tempo gerava renda para o negócio ao qual eu era diretor financeiro, ok? Obrigações a pagar a mesma coisa. Vou dar um exemplo muito básico. A folha de pagamento. A folha de pagamento é uma obrigação a pagar. E isso tem um impacto negativo no bolso do caixa do empreendedor da empresa. Então, mas obviamente que isso tudo é necessário, porque nós precisamos dos empregados para que a gente consiga desenvolver aquele produto ou entregar aquele serviço, ok? Então, nós temos, de novo, do lado esquerdo, nós temos os bens e direitos, do lado direito, nós temos as obrigações a pagar. Um outro exemplo de direitos, o contas a receber, é um direito que eu tenho. Toda vez que eu faço o faturamento de 100, naquele exemplo que a gente falou anteriormente, eu faço o faturamento de 100, nós temos o faturamento à receita, do lado direito, que vai se contrapor. Se for um faturamento a prazo, se nós vendermos a prazo, ele vai ficar dentro da rúbrica chamada contas a receber. Portanto, nós temos 100 dentro do lado direito, que seria a nossa receita, e nós temos 100 do lado esquerdo, que está dentro do ativo, que seria o nosso direito de contas a receber. Portanto, novamente, balanceou. Toda a contabilidade que ela não balanceia tem alguma coisa errada. Então, a contabilidade sempre vai ter um balanço, sempre vai se balancear. Portanto, esse contas a receber, ele vai ser recebido em algum determinado momento. Por exemplo, se nós vendemos a prazo 30, 60 e 90, por exemplo. Obviamente, o ideal, já é uma dica aqui, que a gente não venda igual Casas Bahia. Casas Bahia antes fazia 12 vezes, parcelado, sem juros. Isso não existe mais. Nós vivemos num momento onde o crédito é caro, os juros é caro. Portanto, nós temos que ter uma saúde financeira boa para o nosso negócio. Portanto, o máximo que a gente conseguir vender, já antecipando aqui uma dica de negócio, que a gente conseguir vender à vista, melhor. Obviamente que nem sempre isso é possível, mas tentar fazer um mix, ou seja, fazer uma combinação entre vendas à vista e vendas a prazo. Tá? Isso vai ser muito saudável para o seu negócio. Às vezes vale um desconto para você forçar, ser agressivo na proposta, para você forçar uma vista, do que você parcelar essa oferta, né? Exatamente, com certeza. É uma ótima dica e, obviamente, que você tem que saber, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas saber precificar para que você consiga saber até que pontos também você pode dar esse desconto. Porque a gente vai falar mais à frente, mas porque você vender também dando muito desconto. E aí descobrir que depois, puxa, essa conta não fechou, ou seja, no final estou vendendo com margem negativa. A gente vai falar, explorar esse assunto muito bem nas próximas páginas, nos próximos momentos, e é muito importante que você saiba desses conceitos. A partir desse momento, eu já posso dizer que todos aqueles que estão assistindo aqui, o conteúdo da Ágada, já não são mais leigos em contabilidade básica. A partir desse momento, a gente vai avançando nos temas e vamos avançando, porque isso vai ser muito importante para o seu negócio, para a sua carreira. Vamos lá. Principais demonstrações financeiras. Aqui eu trouxe um exemplo muito básico, né? É básico para nós que estamos na área financeira, na contabilidade,
mas não necessariamente é básico para empreendedor, e não tem problema isso. É muito importante que você saiba buscar conhecimento, você saiba, tenha humildade para muitas das vezes, poxa, eu não sei isso, então procura alguém que saiba, procura um conselheiro, procura um advisor, procura um mentor para te ajudar e procura a Laura na Ágada. Toda vez que você precisar de um conhecimento específico da área, você vai atrás dela, que ela conhece muita gente, ela vai te conectar com pessoas e vai ajudar bastante o seu negócio a crescer. Então, vamos lá. A primeira demonstração, que é a mais conhecida de todo empreendedor, ou deveria ser, é a demonstração ou demonstrativo do resultado do exercício. E o que é essa demonstração? Essa demonstração nada mais é do que onde contempla ali as suas receitas, seus custos e as suas despesas. É a saúde econômica, que nós não estamos falando de saúde financeira ainda, nós estamos falando de saúde econômica, que quer dizer o quê? Ou seja, você tem ali nesse exemplo, você tem uma receita de 5 mil, os seus custos dos bens vendidos ou custo dos serviços prestados, aqui só muda a nomenclatura, de 3 mil, portanto você tem um lucro bruto de 2 mil. Poxa, já é um negócio bacana. Esse exemplo aqui já é um negócio que já te deu lucro, né? Muitas das vezes não é essa a realidade. Ou seja, você está construindo o seu negócio, você vai ter que investir, você vai ter que, seja ele um produto ou um serviço, você vai ter que investir tempo, ou vai ter que investir recursos, vai ter que investir sola de sapato, muitas das vezes, porque você vai ter que bater de porta em porta para vender o seu negócio, e para lá na frente você ter esse exemplo aqui de um lucro bruto de 2 mil, ok? E depois você tem as suas despesas diversas, despesas operacionais de 500 nesse exemplo, e um lucro operacional de 1.500, portanto, 2 mil menos 500, 1.500. Despesas financeiras, e esse negócio aqui já está pegando recurso no mercado financeiro, já está dependendo de banco, é isso, daí já não é um bom sinal, mas é um exemplo para que seja lúdico para vocês. Então, um lucro operacional de 1.500 menos 300, 1.200, portanto, um lucro antes dos impostos de 1.200. A nossa carga tributária no Brasil, em média, ainda é de 34%, que ela preconiza, que ela está alinhada com a média geral de tributos que é cobrado no mundo, a não ser em países como paraísos fiscais, que tem uma alíquota mais vantajosa. Então, neste caso, nós não somos um paraíso fiscal, portanto, pelo contrário, nós somos um país altamente arrecadador de tributos, e essa é uma conversa para o futuro. Mas o ponto é que 34% disso vai te gerar 408. Então, nesse exemplo, você tem o lucro antes do imposto 1.200, menos o imposto de renda vai chegar no seu lucro líquido. Bum! Chegamos no intermediário da contabilidade. Para muitos pode parecer algo difícil, mas se você estiver bem assessorado, você vai conseguir entender isso. Você precisa entender. Você não precisa ser um especialista de contabilidade. Você não precisa ser um especialista de tributos. Você não precisa ser um especialista de finanças. Mas você conhecer o básico vai te fazer total diferença para você se diferenciar até mesmo da sua concorrência. Porque nós podemos ser leigos, imaginar que se eu estou fazendo o melhor produto, entregando o melhor serviço, eu não tenho um concorrente do meu lado aqui, muitas das vezes, no endereço ao lado, que está fazendo algo ainda muito melhor. Então, eu tenho que começar a aprender as coisas, eu tenho que pagar os meus pedágios, né? Eu não sei de engenharia, portanto, por que eu não posso aprender um pouquinho de engenharia? Eu não sei de controle de qualidade, por que eu não posso aprender? Eu não sei eu não sei do mercado imobiliário, posso aprender um pouquinho do mercado imobiliário. Tudo que você agregar, obviamente, que sabendo escolher os conhecimentos que você vai adquirir, tudo isso vai fazer total diferença para você lá na frente. Eu tive o privilégio de participar e passar por diversos segmentos, desde segmento industrial, startups, bancos, fundos de investimentos. Então, já fui também diretor financeiro trabalhando para fundos de private equity, são fundos de investimentos com capital de recursos acima de 1 bilhão de reais na região. Então, isso vai te dando todo o conhecimento para você poder ajudar outros negócios e outros empreendedores. Então, vamos seguir. Aqui, basicamente, a gente chama de gráfico de bridge, que nada mais é que ponte. É só basicamente uma análise que a gente parte dos dados anteriores da demonstração do resultado do exercício e começa a analisar. Já estamos entrando aqui numa finanças intermediárias. Ou seja, a gente pega os números da DRE e começa a esmiuçar aqueles números e começa a analisar. Poxa, mas o que eu faço com aquele número? E aí aqui é só um exemplo. Então, por exemplo, na primeira coluna nós temos as receitas. Então, basicamente aqui 2,5 milhões, por exemplo. Tá? E nas colunas intermediárias nós temos as despesas e como elas impactam, seja positiva ou seja negativa. Neste exemplo aqui é uma empresa de aço, alumínio, borracha, madeira e cobre, que trabalha com esses produtos que chamamos de commodities, e aí ela abre os seus custos e começa a identificar qual é o custo que mais impacta no seu negócio. Nesse exemplo aqui é o aço, por exemplo. Então,
é a maneira dela começar a analisar e começar a extrair dessas informações algum dado relevante para a tomada de decisão. Todas essas informações que nós temos aqui não é simplesmente para o contador e mandar para o fisco, não. É para que você, empreendedor, entenda que você consiga analisar e tome uma decisão em cima dessas informações. Essas informações são muito importantes. Vou te dar um exemplo. Se você tem muito contas a receber, você tem um conta a receber lá que está estourando, poxa, já é um mau sinal, porque você provavelmente vendeu muito a prazo e você não está conseguindo receber. Então, não saber analisar as informações vai te colocar numa situação de dificuldade. E sabendo analisar, né, colocando nos pés também, né, nos sapatos do financeiro, nos sapatos do contador, vai te ajudar. E outra, converse com o seu contador, converse com os especialistas, isso vai fazer total diferença para você como empresário e para o seu negócio, deixando ele cada vez mais saudável. Então, um exemplo aqui de balanço patrimonial, que é a segunda demonstração financeira mais conhecida e mais famosa de todos. E detalhe, quando eu falo mais conhecida e mais famosa, não é apenas aqui no Brasil, tá? Isso não é um privilégio do Brasil, não. Todo mundo que tem um negócio, ele precisa ter as suas demonstrações financeiras. Então, aqui nesse exemplo, balanço patrimonial. Um exemplo muito, muito básico aqui, vocês podem já notar que total de ativos lá embaixo é 50 mil e total de passivos é 50 mil. Portanto, ele já está aqui balanceado. Neste exemplo, nós temos aqui dinheiro em caixa de 10 mil, conta receber de 5 mil, estoque de 5 mil, do lado esquerdo. E do lado direito, nós temos salários a pagar de 10 mil, impostos 5 mil e contas de 10 mil. Ou seja, tanto o lado do ativo circulante 20 mil, passivo circulante 20 mil. Ou seja, aqui parece algo bastante equilibrado, neste exemplo aqui. Mas óbvio que por si só, você não analisa os números dessa maneira, você tem que ir acompanhando ele mês a mês, você tem que ir acompanhando para ver como que está se comportando, como o exemplo que eu falei. Hoje você tem, nesse exemplo aqui, 5 mil reais de conta receber, mas se de repente esse conta receber subir para 50 mil reais, para 500 mil reais, pode ser um problema. Você tá faturando muito, mas não está recebendo. Um exemplo muito, muito claro. Ou do outro lado, você tem os impostos que estão subindo de 5 mil para 50, para 500 mil, e ele nunca baixa, ele só sobe. Opa, isso aqui já é um sinal negativo, porque sinal que pode ser que você não esteja gerando recursos, e pior, você está devendo para o fisco, você não está pagando imposto. Se você não está pagando imposto, isso vai te gerar um problema. E feliz ou infelizmente, nós vivemos num país, eu acho que felizmente, porque para quem aí existe até um conceito, né, que seria elisão e evasão, ao qual eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Ou seja, evasão é um problema, ou seja, você está evadindo recursos, você está cometendo uma irregularidade. E elisão não, você está aproveitando de brechas que a lei te permite, a lei fiscal, a lei tributária, para tomar vantagens tributárias. E quando eu falo vantagem, não vantagem no conceito que a gente conhece, que é aquela vantagem do esperto, do espertalhão. Não, é a vantagem mesmo. Você está estudando a lei, você está vendo oportunidades para isso te ajudar ao seu negócio ficar cada vez mais saudável, mais economicamente viável, com mais recursos no seu caixa. Então, com isso posto, você precisa conhecer esses conceitos também. Então, se você começa a aumentar muito os seus impostos, nesse exemplo que a gente está falando, pode ser um sinal de que você não está pagando. E entrar na malha fina, entrar no crivo do fisco, não é bom. Não é bom. Isso daí vai te colocar numa situação de dor de cabeça enorme. Então, não adianta dar jeitinho. Já tive situações de clientes que me contrataram, tem empresas muito grandes que falaram, cara, quero que você me ajude aqui como conselheiro, para me ajudar a entender meu modelo de negócio, para onde vai, como vai, se eu consigo gerar recursos. Bom, e rapidamente eu já descobri neste negócio, eu até brinco que a gente conta o milagre, mas não vai contar o santo, né? Porque a gente tem a nossa confidencialidade no negócio que a gente faz, mas quando eu vi que um dos motivos é porque ele estava calculando os impostos de uma maneira errada, estava gerando um prejuízo para ele, o que eu fiz? Cara, se você não resolver essa situação aqui, isso vai te dar um problema futuro. Ou seja, e aí, quando eu vejo que o negócio é falta de conhecimento, eu vou lá e faço questão que isso avance, que esse conhecimento avance. Quando eu vejo que é intencional, é um cliente que eu já não atendo. Eu já saio, porque isso, para mim, o meu negócio é de reputação e é de conhecimento. Eu quero passar o conhecimento, fazer o que é certo. Fazer o que é certo é importante, ok? Então, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. O balanço patrimonial, como é que ele subdivide aqui? Ele subdivide entre ativo circulante, passivo circulante, aliás, no lado do ativo circulante e ativo não circulante. Do lado do passivo circulante e passivo não circulante. E o patrimônio líquido que a gente tanto falou.
Poxa, agora está entrando no intermediário. Que significa esse tal de circulante? Até agora a gente falou de ativos e passivos. Agora o Ítalo vem com essa frase mirabolante aí de circulante. O que é isso? Que palavra é essa? Bom, circulante é que circula, que gira, ou seja, que tem um curto prazo, e esse curto prazo é até 12 meses, ou seja, tudo que você tem dentro do seu ativo que ele se realiza em caixa, ou seja, que ele vence até 12 meses, por exemplo, quando você receber, você faturou em 30, 60, 90 até 365 dias, por exemplo, ou até 12 meses. Você faturou, ele vai estar dentro do ativo circulante. Ah, mas pode acontecer de eu ter uma venda acima de 12 meses? Sim. Às vezes você tem contratos de longo prazo, contratos com o governo, contratos por exemplo, plataformas de petróleo. Às vezes os caras, eles envolvem algum determinado produto, isso vai maturar ao longo de X tempos. Ou às vezes até mesmo negócios do agronegócio, por exemplo, que envolve uma safra muito longa. Então, você pode ter contratos de longo prazo. Então, aí neste caso, nesse exemplo que eu citei, até 12 meses, se for uma venda até 12 meses, vai estar dentro do seu grupo do ativo circulante. Se for acima de 12 meses, vai estar dentro do ativo não circulante. Não é algo muito trivial, mas é um exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Um exemplo do passivo circulante. Se nós temos aqui um empréstimo que vence até 12 meses, ele entra dentro do passivo circulante, porque ele vence até 12 meses. E se ele vencer acima de 12 meses, isso acontece? Então, lógico que acontece, o ideal é que aconteça. Se você precisa de captar recursos no mercado, seja com bancos, com fundos, com venture capital, qualquer que seja, é ideal, o ideal é que você tenha recursos, que esses recursos, essa dívida, seja de preferência para longo prazo, para que você consiga usar esse recurso para girar o seu dia a dia e, ao mesmo tempo, crescer o seu negócio. E passivo, então, nesse caso, você teria aí, acima de 12 meses, passivo não circulante. Um outro exemplo de ativo não circulante que eu citei anteriormente, máquinas e equipamentos. Para aqueles negócios que dependem da máquina, lembra que eu citei anteriormente? Então, máquinas e equipamentos, ele entra dentro do ativo não circulante. Por que ele é não circulante? Porque ele não circula. Você não compra uma máquina para vender ela daqui a 3 meses. Você compra uma máquina para você, de preferência, você fazendo manutenções corretivas no momento certo. A Laura aqui é especialista no tema e pode falar bastante nisso, em especial para o segmento imobiliário. É importante que você saiba que as manutenções, elas são importantes. Aí você fala, pô, como que a contabilidade agora se alinha com os conceitos que a gente está falando de negócio, de tomada de decisão? Olha aí, ó, um exemplo é isso. Se você está vendo uma máquina que está parada ali sem manutenção há muito tempo, algum momento vai te dar um problema. Vai aumentar o lado do seu passivo, suas obrigações vão aumentar. Ou seja, então, você ter ali o seu ativo circulante, no caso dessa máquina que eu estou citando como exemplo, bem com a manutenção em dia, vai fazer com que a vida útil daquele bem saia de 10 para 20 anos, por exemplo. Pronto, tá aí outra tomada de decisão, outro insight importante para o seu negócio que você pode aprender. Ah, mas eu não sei o que é isso. Vou aprender. Já estamos aqui na contabilidade intermediária. Então, é importante que você saiba que os seus ativos, ele precisa de uma manutenção. Então, é importante que você tenha esse conhecimento para que você avance o seu modelo de negócio. Então, vamos avançar agora para a terceira e não menos importante demonstração, que é a demonstração do fluxo de caixa. Essa aqui todo mundo gosta, porque já começa a falar de dinheiro, né? Até então, nós falamos a demonstração do resultado do exercício, era uma demonstração econômica, balanço patrimonial, onde mostra ali a posição do patrimônio do seu negócio, e agora a demonstração do fluxo de caixa, onde aqui é onde gera o recurso que vai gerar ali o tão sonhado dinheiro que a gente quer no final do mês, sobrando de preferência. Então, aqui é um exemplo muito, muito básico de uma empresa X, que ela tem, nos últimos 5 anos, ela gera determinado recurso. Nesse exemplo também, olha que lindo, né? Tudo lucrativo. Então, o primeiro ano ela está com 14 mil de lucro, no segundo 12, no terceiro 11, depois no outro 8,9, depois de 5,4. Aí você falou, opa, tá caindo aqui. Então já começa a analisar. Fala, é lindo quando você vê que ela tá dando lucro, tá com caixa ali sobrando, mas já começa a ter um sinal ali interessante, ou seja, começa a analisar a demonstração, já começa a ver que ao longo do tempo ela tá perdendo ali a sua lucratividade, por algum motivo. Aqui a gente não sabe qual é o motivo, mas já começamos aí a entender a importância de se comparar as demonstrações ao longo do tempo. Não adianta você simplesmente ter uma demonstração estática, você tem que comparar ela mês a mês. Por isso, meu amigo empresário, empreendedor e até mesmo investidor, que muitas vezes me procuram também para tirar dúvidas desses conceitos, você tem que ter a sua contabilidade sendo feita de forma organizada, conciliada, de forma mensal, de preferência de forma diária, né? Dependendo do tamanho do porte da sua empresa, tem que ser diária. Empresas que são muito grandes, diariamente ali, realizando lançamentos contábeis e tributários. Agora, empresas menores, você pode fazer isso, tem que fazer isso pelo menos uma vez por mês.
Ah, mas eu vou conversar com o meu contador pelo menos uma vez por ano na hora de entregar a demonstração. Não faça isso, meu amigo empresário. Não faça isso. Você tem que conhecer do seu negócio. O negócio é seu, o negócio não é do contador. Então, já fica aí uma dica bacana para você. Então, nesse exemplo aqui, pode falar, Laura. TRE e balancete é mensal, né? Então, comparar mês a mês. Mensal. Não é Exatamente. anual. Exatamente. E também ia comentar aqui da importância da gente entender fluxo de caixa, obviamente, né? Ter o controle disso, né? Mas da gente entender também essa parte da comparação, né? Comparabilidade, exatamente. Isso. Exatamente. Então, isso é muito importante. Ou seja, imagina, se você tem um negócio que, nesse exemplo aqui que a gente está dando, né? No primeiro ano, 2019, ela deu um lucro de 14.360. Aí, lá no ano 2023, ela está com um lucro de 5.400. Poxa, ela perdeu aí praticamente, tá com um lucro de 1/3 do que ela tinha anteriormente. Já começa você começa a analisar e tentar entender o que está acontecendo. Aí, eu vou te dar um outro exemplo. Se você olhar lá embaixo no grupo de caixa do financiamento, o que significa esse grupo? É um grupo onde você está captando recursos do mercado. Pode reparar que no ano de 2019 tinha 0. Aí você olha lá no ano de 2023, opa, já tem 48.500, ou seja, pode ser um sinal de que ela está começando a se endividar. Por que isso? Comece a analisar o mercado no seu negócio. Você conhece mais do seu negócio do que o Ítalo. Então, o que você pode fazer? Você começa a analisar, será que eu estou tendo uma concorrência no mercado internacional? Será que meu concorrente que está aqui do lado, será que ele está fazendo alguma coisa diferente? Ou será que eu estou cobrando de uma maneira certa os preços? Será que eu estou precificando de uma maneira certa? A Laura, ela deu uma aula para vocês recentemente falando exatamente disso. Então, de precificação. Será que eu estou precificando de uma maneira correta? Ou será que o meu negócio já deixou de ser atrativo? Aí você falou, mas finanças também trata disso? É exatamente isso. Você tem que usar as demonstrações, você tem que usar as informações a seu favor, para que você se diferencie do seu concorrente, para que você faça, ou nem precise se preocupar com o concorrente, se você tiver um negócio lucrativo, bacana, funcional, que está crescendo de uma maneira economicamente viável, como eu digo, né? Toca o barco, né? Segue a vida e vai para as cabeças. Porque uma hora ou outra, você precisa também olhar para o retrovisor. Você pode olhar para o retrovisor, mas o objetivo é olhar para frente. Você está olhando para frente. O retrovisor, você só olha para ver como é que está, se está indo tudo bem, se você está dentro do percurso correto. Mas o correto é você olhar para frente. Então, olhar para frente, não adianta você só olhar para o retrovisor, olhar para trás. Nas demonstrações financeiras é a mesma coisa. Não adianta você ficar olhando para trás. Dados passados não te garantem retornos futuros. Ou seja, então, você olha para trás, mas olha também para frente. Você tem que saber projetar essas informações. Laura. O setor financeiro ela é a linha sensível, né? Para você analisar. Você citou a aula de precificação, então tá ligado. Exatamente. Eu posso estar com o meu preço errado, eu posso estar com o meu modelo de negócio errado, eu posso estar não analisando, né? Ali a gente teve uma aula de branding também, eu posso não estar analisando o mercado corretamente. Então, e quem vai demonstrar isso, quem vai jogar isso na minha fiel cara... da balança, né? É o financeiro, não exatamente. vai ser o setor, vai exatamente. Exatamente. Então, esse é um grande pecado que todo empreendedor ele comete. Eu já participei de rodadas de captação para startups, ao qual eu era CFO ou diretor financeiro ou controller, que muitas startups elas consumiam muito caixa. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas por quê? Porque às vezes não tinha esses conceitos. O empreendedor às vezes se formou em Harvard, se formou em Stanford, teve a melhor universidade, mas ele não teve, às vezes, um bom estudo, uma boa profundidade no tema de finanças e contabilidade. E às vezes porque o modelo de negócio é assim mesmo. Ele é queimador de caixa, mas tem um objetivo lá na frente. Só que tem que ser de uma maneira muito consciente, lembrando que os recursos hoje, o custo do capital hoje ele é muito alto, então você tem que saber gerir o seu fluxo de caixa. Vamos para agora noções básicas de tributos. Avançamos aqui. Então, quais são os principais tributos conhecidos pelo brasileiro ou pelo empreendedor brasileiro? Nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, toda vez que você produz uma mercadoria, você precisa entregar aquela mercadoria. Então, quando você circula essa mercadoria, principalmente de uma planta para outra, de um estado para outro, você vai ter os tributos, em média, aí, o mais conhecido é 18%. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Só que quando você vamos dizer assim, entrega aquele produto dentro do estado, por exemplo, o estado de Santa Catarina, né, ou que é onde a Laura está aí, São Paulo, onde eu estou. Então, tem um tributo já aplicável, o ICMS. Agora, se você transita com esse produto para fora do estado, pode ter um diferencial de alíquota, então você precisa saber disso. Poxa, mas eu vou virar especialista agora de tributos. Não, eu não quero que você se torne especialista. Eu quero que você entenda para que você saiba como conversar com o seu tributarista e com o seu contador.
O segundo imposto, que já somado ali, que é um dos impostos mais conhecidos pelo empreendedor que gera lucro, é o imposto de renda pessoa jurídica, que é o IRPJ. E já junto aqui, somando o CSLL, a CSLL, que seria a contribuição social sobre o lucro líquido. Somado os dois, dá aquele famoso 34% que eu citei anteriormente, 25 com 9 dá 34. Então, esses dois juntos aí já comem uma fatia do resultado da companhia que gera lucro. Então, lá no final, você tem o lucro antes do imposto, aplica esses 34%, isso gera uma arrecadação poderosa para o governo federal. Vamos falar agora do ISS, que é um imposto municipal. Apesar de ser um imposto municipal, ele é um imposto regido por regras federais. Então, a norma, a lei complementar que criou aí o ISS, ele é uma lei federal. E aí você pode ter a alíquota de ISS que varia de 2% a 5%. O ISS nada mais é que ele é aplicado para empresas prestadoras de serviço. Não confunda com o ICMS que eu citei anteriormente. O ICMS é para circulação de mercadorias. Portanto, de forma muito simplória, para você poder ter a aplicação do ICMS, você tem que ter uma mercadoria circulando, seja dentro do seu estado, por exemplo, como a gente disse anteriormente, estado lá de Santa Catarina ou estado de São Paulo, circulando dentro ou fora do estado para outro estado. Esse é o ICMS, onde tem um produto, você está circulando. O ISS não, se você presta um serviço, como a maioria dos casos que a gente tem de empresas que foram abertas dentro do conceito de prestação de serviço, então aí nesse caso aplica somente o ISS, e a alíquota pode variar de 2% a 5%. Essa alíquota, por que ela varia? Porque depende de cada município, que pode ter um incentivo tributário, então é importante que você saiba, quando você for abrir o seu negócio também, se o seu município ele tem algum incentivo tributário para onde você está trabalhando. Então, vamos lá, nós estamos aqui no conceito intermediário de contabilidade e agora de tributos, de impostos, ou seja, então é importante que você saiba, porque isso vai fazer você navegar de uma maneira mais cômoda por oportunidades tributárias que podem surgir e gerar impactos positivos no seu caixa, como nós falamos anteriormente. Então, aqui já falamos do ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e falamos agora do ISS. E aí temos o mais conhecido, o mais famoso. O mercado brasileiro hoje, segundo pesquisas, ele gira aí temos mais ou menos aí 20 milhões de empresas abertas. Dessas 20 milhões de empresas, aproximadamente, a sua maioria, como mais de 90%, são empresas PMEs, que nós chamamos de pequenas, médias empresas, ou até mesmo pequenos empreendedores, que às vezes faturam somente até R$ 5.000. E para isso, o governo, há muitos anos atrás, no ano de 2006, ele criou essa lei complementar 123, que rege o Simples Nacional, onde ele é simples no sentido de arrecadação de tributos. Ou seja, você tem a oportunidade de pagar até aproximadamente 16% de tributos. Em sua maioria, a maior parte das empresas que se classificam dentro desse conceito do Simples Nacional, dentro desta categoria de empreendedor, ele fica até 6%. Então, normalmente, ele fatura ali um valor que vai te permitir arrecadar um tributo de 6%. Mas existe uma régua e uma regra. E essa régua, ela é crescente ao longo do tempo. O que nós sabemos é que para ser vantajoso o Simples Nacional, a empresa precisa estar enquadrada dentro do Simples Nacional, precisa estar faturando até 4.800.000 por ano. A partir daí, aí ela vai ter que procurar um outro regime tributário, que pode ser tanto lucro presumido como lucro real, e esses aí já gera um pouquinho mais de complexidade, mas também não tanto assim, mas é importante que você saiba. Então, neste conceito, onde se aplica aí mais de 90% dos casos das empresas e dos empreendedores brasileiros, nós estamos falando do Simples Nacional, que vai reger por uma alíquota média de até 6%, ok? Mas então, tem uma pegadinha com o Prolabore, né? No Simples também, né? Porque 28% é o que você arrecada, você tem que pagar imposto sobre o que o teu Prolabore, né? Então, para quem está começando, tem que dar uma analisada, né? Então, você sempre tem um porém, né? Sim, mas é importante também saber que você tem a opção de arrecadar, quando você está enquadrado no Simples, você tem a opção de arrecadar pelo Prolabore e pelo mínimo. Também tem essa oportunidade. Então, ou seja, aí você já
consegue compensar uma coisa com a outra. Agora, lógico, né? É importante, como eu sempre digo, é importante você sempre conhecer, você não precisa ser um especialista, mas que você tenha contatos com bons advisors, conselheiros, mentores, tenha contato com pessoas que vão te colocar no caminho do que é certo. Não adianta nada você começar o seu negócio de forma errada. Eu não vou aplicar o melhor regime tributário. Lembrando, regime tributário é lucro real, lucro presumido ou simples. Nós aqui estamos falando do simples, que é onde a maioria dos empreendedores se aplica. Nós podemos até dar uma masterclass somente de tributos depois, mas é importante que vocês saibam pelo menos o conceito. Então, e aí existem algumas condições que vamos dizer assim, que te limitam para você não utilizar esse regime tributário do Simples Nacional. E aqui abaixo nós citamos, não possuir outra empresa no quadro societário, isso te bloqueia para você utilizar o Simples Nacional, não ser sócio ou sócia de outra empresa, não ser uma sociedade por ações, porque, poxa, se é uma sociedade por ações, ela já tem um porte de empresa muito grande, ela não precisa, ela não faz sentido, né? Até porque a lei já não permite, porque o faturamento dela já vai exceder 4 milhões e 800 por ano, não faz sentido uma empresa desse porte ela ter o direito de utilizar o Simples e pagar 6% por isso, porque o impacto econômico dela, tanto na geração de emprego, quanto no faturamento, e subsídios até que ela tem, é muito maior, não faz sentido ela estar dentro dessas condições. Não possuir sócios que morem no exterior. Não possuir débitos com a Receita Federal, Estadual, Municipal ou Previdência. E aqui que está o ponto que eu sempre falo e cito, o exemplo que eu citei anteriormente. De um cliente que me procurou, ele tinha problemas com a parte tributária, eu falei, cara, se você não resolver isso, você não vai nem colocar a sua cabeça no travesseiro, porque você vai sempre ter ali, seja o fisco atrás de você, ou até mesmo o banco atrás de você, porque você vai ter pedido de banco, você não está conseguindo girar seus recursos, vai ter problema. Então, nosso Brasil, é importante que nós saibamos gerir a parte tributária. Normalmente, o empreendedor que já passou por outros negócios, ele tem uma vantagem, porque ele já aprendeu, nem que seja apanhando a custa de pancadas, mas ele aprende com a vida, nós aprendemos o tempo todo, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional. Então, é importante a gente conhecer de fluxo de caixa. Então, o que é o tal do fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que o montante de dinheiro que entra e sai de uma empresa. Pronto, simples. É isso aí, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é muito simples, ou seja, entrou dinheiro, saiu dinheiro, aquele fluxo de dinheiro é o fluxo de caixa, faz parte do conceito de fluxo de caixa. E o controle desse fluxo de caixa é fundamental para manter as finanças saudáveis, ou seja, você saber que é melhor, o que é melhor? Que entre mais caixa do que saia caixa, certo? Ou seja, esse é o mundo perfeito, mas de forma saudável. Também não adianta só entrar dinheiro e depois você descobre lá na frente que está entrando mais dinheiro, mais de vendas que eu vendi lá no passado. O ideal é que o giro seja rápido, ou seja, que eu venda, que eu receba, mas ao mesmo tempo, e não adianta nada entrar mais dinheiro de vendas do passado e tá saindo recursos de um montante menor, porque eu estou deixando de pagar, seja o salário dos funcionários, então não é isso não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é estar em dia. Ou você está com um custo operacional muito alto e essas entradas não estarem compensando o seu custo operacional. Exatamente. Então, esse é um dado sensível de custo operacional também, que a gente trabalha aqui na Ágada também, sobre como que eu cresço sem aumentar custo operacional. Exatamente. Isso é muito importante. Então, o fluxo de caixa não é você tem que saber analisar, não adianta você só ter muito recebimento e poucas saídas. Significa que pode significar que você está com um negócio super saudável, mas pode significar que você está recebendo só coisas do passado, você não está mais vendendo, mas está vendendo contratos do passado, recebendo contratos do passado, e está tendo saídas poucas porque você está deixando de pagar. Então, também não é fluxo de caixa. Então, você está aí maquiando o seu fluxo de caixa. Essa não é a ideia. A ideia é que você tem um negócio saudável e você tem um fluxo natural das coisas, ou seja, as coisas precisam caminhar e o seu fluxo de caixa precisa representar. Se o seu negócio você está vendendo com margens positivas, se não tiver impactando seu fluxo de caixa, repense o seu cálculo de margem. Hein? Pode ser que você não esteja mesmo vendendo com margens positivas, a gente vai falar isso um pouco mais à frente. E como que eu controlo o fluxo de caixa? Ou seja, normalmente, empresas maiores elas têm sistemas que controlam, né? Então, você vai ter um sisteminha, uma empresa menor vai ter um sisteminha pequeno, empresas que... Você que está começando o seu negócio do zero, no mínimo, você tem que ter uma planilha de Excel. No mínimo, você tem que ter uma planilha de Excel, você tem que ter uma contabilidade, todo empreendedor tem que ter uma contabilidade, isso aí é fundamental. Por isso que é uma das funções que mais tem escritórios de contabilidade espalhados pelo Brasil inteiro, porque a nossa complexidade tributária, principalmente, exige isso. Então, você
controlar o seu fluxo de caixa para você ter uma melhor saúde financeira, para você ter uma visão geral da situação financeira da sua empresa e poder tomar decisões estratégicas relevantes. E às vezes a decisão estratégica, não estou falando daqui a 10 anos, onde você se imagina estar daqui a 10 anos, não, às vezes decisões estratégicas daqui 6 meses. Se eu vou pivotar o meu negócio, para quem trabalha com startups, conhece muito bem esses conceitos. Eu vou pivotar, ou seja, se eu vou migrar o meu negócio, eu vou direcionar o meu negócio para um outro segmento, porque às vezes aquele segmento que eu estou não está mais gerando a margem, o caixa que eu gostaria de ter necessário, porque às vezes já saturou aquele modelo de negócio. Então, é importante você estar antenado para você saber, poxa, será que já não dá mais frutos esse modelo de negócio? Ninguém mais está caminhando para cá? Por isso que muitas empresas hoje, elas procuram trazer modelos de negócios financeiros, ou seja, se transformam em instituições financeiras ou mini bancos, porque ela está vendo que ali tem muitas oportunidades. Quais são os segmentos que mais são lucrativos no Brasil? Instituições financeiras. Exatamente, porque nós temos taxas de juros extremamente altas. Então, você ter produtos... Eu vi uma reportagem, essa semana eu li, então, se tu me permite complementar, que o Starbucks não é mais uma loja de café, ela é um banco. Por causa do cartão de crédito da Starbucks. Então, hoje, é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Exatamente. A Starbucks é exatamente um exemplo excelente, Laura, que você comentou. Se você for ver na essência do negócio da Starbucks, todo mundo sabe, conhece que ela ali vende um cafezinho, vende uns lanchinhos, mas na verdade, ela é uma instituição financeira. Isso. A instituição financeira. Assim como o McDonald's. Quem assistiu o filme lá do McDonald's, o que tem a ver uma coisa com a outra? Total, se você começa a entender modelos de negócio, você começa a expandir a sua cabeça, sai da sua zona de conforto. Você tem que entender de fluxo de caixa, gente. Amigo, você tem que entender. Você não precisa ser um especialista em montar um fluxo de caixa. Você traga um mentor para você, para te ajudar. Você traz ali se for um negócio maior, você traz o diretor financeiro, você traz um analista. Se você já tem ali uma folha de pagamento, consegue pagar funcionários, você traga alguém que vai te ajudar, mas não negligencie isso, porque quando você começa a olhar para fora, o exemplo que eu estava citando aqui do filme do McDonald's, né, que não me recordo agora o nome do filme, mas nesse filme era muito claro que o modelo de negócio deles não era venda de lanche. Eles descobriram que o negócio deles era gerenciar patrimônio. É um negócio de patrimônio. Eles compram terrenos e depois alugam via franquia. Ou seja, eles estão gerando recursos através da compra e venda, da compra de terrenos, né? De empreendimentos, né? E aí eles conseguem, empreendimento imobiliário, eles conseguem gerar recursos através do empreendimento imobiliário. É importante, meu amigo empresário e empreendedor, que você conheça o seu modelo de negócio, né? O exemplo que nós citamos agora foi o tema do McDonald's. Eles identificaram que o negócio deles não era venda de lanches, não era venda de batatinhas, era você conhecer do mercado imobiliário, empreendimento imobiliário. Então, quando você começa a entender do contexto ao qual o seu negócio está inserido, ou seja, você começa a entender, por exemplo, que nós estamos vivendo um momento de taxa de juros exorbitantes, você começa a identificar oportunidades de negócio. O exemplo que nós citamos de negócios que estão se plugando a instituições financeiras. Isso faz com que você tenha uma saúde financeira ainda melhor e mais longeva. Então, vamos seguir. Como controlar seu fluxo de caixa? Seguindo nesse tema. Então, de uma maneira muito lúdica, muito simples aqui, sem entrar no techniquez, o fluxo de caixa é uma ferramenta que auxilia na gestão financeira. Ele é usado para registrar toda a movimentação financeira do seu negócio. Porque quando a gente fala toda a movimentação financeira, significa que você não pode ter o famoso caixa 2. Por incrível que pareça, isso o pessoal até mito de falar, mas tem muita empresa, às vezes, que usa, empresas até grandes, que usa esse conceito de caixa 2. Às vezes ele não fatura tudo que está dentro do seu modelo de negócio, porque ele está gerindo de uma maneira obscura. Eu não recomendo, porque você perde a visibilidade. Imagina, você ter uma contabilidade, já é difícil, meu amigo. Imagine você ter uma contabilidade oficial, uma contabilidade por baixo dos panos, onde depois você não consegue conciliar uma coisa com a outra. Ou seja, eu não recomendo. E não só pela visibilidade, porque você está cometendo uma evasão de divisas. Isso daí é o que a gente comentou anteriormente. Você tem a evasão de divisas, você tem a elisão. Elisão fiscal, você consegue, sim, está aproveitando das oportunidades que o fisco te dá, a lei te dá, para você buscar maneiras de planejar, de fazer um planejamento tributário. E evasão fiscal, você está cometendo irregularidade. Ou seja, isso daí pode ser um indício que seu negócio pode estar fadado ao insucesso no futuro. Resultados passados não te garantem retornos futuros. Então, é importante que você
olhe para trás, mas também projete o seu fluxo de caixa para frente, de preferência aí 12 meses, para que você tenha uma visibilidade. E como funciona na prática? Vamos lá, de forma muito prática. Você tem o seu saldo inicial no seu caixa, por exemplo, R$ 1.000. As entradas, você teve R$ 500 de entrada, portanto, 1.500. As saídas, você teve R$ 500 de saída. Então, quanto foi o seu saldo no final? Os mesmos 1.000. Os mesmos 1.000 que você tinha no início, você tem no final. Nesse exemplo que você tinha 1.000, entrou 500, saiu 500, ficou com 1.000. Então, o fluxo de caixa ele tem que ser capaz, seja numa planilha Excel, seja no sistema, tem que ser capaz de controlar esses movimentos de entradas e saídas, ok? Aqui eu trouxe um exemplo muito prático para vocês, pelo menos dessa maneira que eu enxergo. Se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês, olhando aqui, eu vou explicar esse gráfico para vocês. Cenário de fluxo de caixa. Aqui eu estou fazendo um comparativo de fluxo de caixa de 4 empresas em 2 anos de forma comparativa, né? Lembrando que é sempre importante você comparar essa informação para você ter uma análise, uma tomada de decisão mais precisa. Então, na empresa A, nós temos aqui, por exemplo, 100, né, de fluxo de caixa, no ano 1, e no ano 2 você tem 120, o que é bacana, né? Ou seja, você tinha 100, foi para 120. A empresa B, você tinha 50, foi para 75. A empresa C tinha 20, foi para 50. A empresa D, você tinha menos 50 e foi para 50. Se nós pudéssemos tomar uma decisão olhando somente por esse dado, lembre-se, não adianta você só gerar dados, tem que saber como extrair essa informação e tomar uma decisão estratégica em cima desses dados. Então, olhando por aqui, no cenário de fluxo de caixa, qual das 4 empresas, Laura, é a pergunta para a Laura, qual das 4 empresas que você acha que está com a melhor saúde financeira? Eu acredito a sua opinião. Eu acredito que a C, mas a D ela teve uma recuperação impressionante em relação ao fluxo de caixa. A, para mim, pior cenário. Apesar dela ser a maior empresa, ela não apresentou tanto crescimento, provavelmente por ser uma empresa mais robusta, então ela já, né, uma indústria, algo que cresce ali, sei lá, 6% ao ano, não é uma coisa menor, mas para mim a C ela tá crescendo bem. A Laura chegou bem perto, é exatamente isso. Ou seja, se você olhar aqui, na próxima página, aqui está a resposta. Ou seja, a empresa C, ela teve um crescimento de fato de 150%. Mas qual empresa que teve um crescimento extraordinário? Foi a empresa D. Ela, por algum motivo, talvez, vou usar um exemplo. Acertou o modelo de negócio. Ela acertou o modelo de negócio, ela estava queimando caixa, ela estava cash burn, ela estava, talvez, em recuperação judicial. Ela recuperou o negócio dela, passou por uma reestruturação e chegou até um crescimento, dobrou o seu cargo, saiu de menos 50 para 50. Só que a empresa A é desprezível? Não. A empresa A, dependendo do modelo de negócio dela, se for uma empresa muito grande já estabelecida, pô, você conseguir crescer 20% por ano, pô, tá bacana também, não, por que não? Ela já, olha o tamanho do caixa dela. Vamos transportar esse número para bilhões, ok? Vamos supor que isso aqui não estamos falando mais de R$ 100. Vamos aumentar o ticket aqui, agora vamos aumentar, dobrar a aposta. Vamos falar que isso aqui é bilhões. Então, imagine se ela sai de 100 bilhões para 120 bilhões. Poxa, são 20 bilhões de... Então, imagina um negócio que fatura 120 bilhões, né? Uma variação nesse exemplo da empresa A é uma variação pequena, porém é um negócio que pode ser uma empresa já grande, consolidada, né? Só que, obviamente, que o quarto exemplo aqui, no caso da empresa D, é o exemplo mais impactante, né? Porque você está saindo de uma empresa de menos 50 bilhões, né? Usando a casa aqui de bilhões, para 50 bilhões positivo, ou seja, uma variação de 200%, é enorme, assim. Então, realmente, vai depender da análise de cada caso. É importante que você saiba que, às vezes, num próprio segmento, você pode ter uma empresa, vou dar um exemplo, segmento hoteleiro, você pode ter uma empresa que gera prejuízo para o seu modelo de negócio, porém, ele tem um faturamento maior. Só que você tem uma empresa que gera lucro ou gera caixa, mas ele tem um faturamento menor. Então, depende muito do segmento que você está. É importante você saber comparar os períodos, comparar as demonstrações e, ao mesmo tempo, comparar com o mercado. Você ter essa comparabilidade, não ficar preso somente na sua caixa, analisar o mercado como um todo. Vamos lá. Um outro tema já puxando o gancho, cash runway. Puxa, agora complicou. Agora trouxe termos em inglês também para complicar a nossa vida. Bom, não existe uma tradução tão literal aqui, então tive que trazer alguns conceitos que são utilizados na mecânica americana, que é cash runway. Então, nós temos aqui, o que é esse cash runway? Nada mais é do que pista. Ou seja, quanto de pista eu tenho para que o meu negócio sobreviva? Ou seja,
quanto de caixa que eu tenho para que o negócio sobreviva. Eu vou falar mais na frente, no final, nas dicas finais, que ele fala exatamente de o mínimo ideal seria que você tivesse aí pelo menos 18 meses, se você estiver captando recursos no mercado. Mas se você quiser ter uma saúde financeira, um negócio bom, pelo menos 12 meses você tem que ter uma visibilidade, você tem que ter um norte. Esse norte tem que ser pelo menos ali 12 meses. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um caixa similar, um caixa equivalente de caixa de 5 mil nas duas empresas, tá? Empresa 1, você tem 5 mil, na empresa 2, 5 mil. Só que o que diferencia uma empresa da outra? A empresa 1, foi o exemplo que eu citei anteriormente, ela tem uma entrada de caixa de 1.000, mas ela tem uma saída de 1.500. Portanto, ela está queimando 500, que é a queima, aquele exemplo, aquela figurinha ali da queima, do fósforo. Então, ela está queimando, é o cash burn, ela está queimando caixa de 500. Só que aí, quando você pega os seus 5 mil de caixa, né, e você verifica que você divide isso por 500, você tem 10 meses. Então, você tem ainda 10 meses de caixa dali para frente, tem uma pista de 10 meses. Então, seu avião ele não vai sair fora da pista, ele ainda tem 10 meses para percorrer. Só que no exemplo 2, ela fatura bastante, porém ela também consome muito caixa. Ou seja, ela fatura 10 vezes mais, só que ela também consome muito caixa. Isso posto, ela tem um movimento ali de caixa negativo de 2.500. Então, quando você pega os 5 mil e divide por 2.500, é tão simples quanto isso, o tal do cash running. Você tem 2 meses. Ou seja, então, nos dois cenários, qual que é o melhor? Então, é melhor até, nesse exemplo, é faturar menos. Nesse exemplo, é melhor faturar menos do que você faturar mais, você perder o controle do seu caixa. Ok? Então, esse aqui é um conceito muito bacana, principalmente focado com startups e você que está começando seu negócio aí desde o zero. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar sobre gestão financeira eficiente. Agora começa a parte mais gostosa, das dicas. A gente sai um pouco daquela parte mais arenosa, parte mais densa, mas que ela foi para te dar uma base, uma solidez ali para você conhecer o seu negócio, para você avançar e pensar fora da caixa. Agora a gente entra na parte de gestão financeira eficiente. E aqui é importante que vocês conheçam, antes de mais nada, os estágios de maturidade de uma empresa. Os estágios de maturidade de uma empresa ou de uma startup, um negócio que está começando ali, ele começa numa fase que você depende de capital seed, que é o seed capital aqui, que você depende de capital de terceiro, você depende da sua família, do seu pai, da sua mãe, para você começar o seu negócio. E ali embaixo tem o Valley of Death. O que é isso? É o Vale da Morte. Ou seja, é o período que as empresas mais quebram. É natural, porque está começando. Até 2 anos, aí mais ou menos, uma empresa que ela não consegue, às vezes, fundamentar o seu negócio, pivotar o seu negócio, validar o seu negócio, ela acaba morrendo. Se ela consegue passar essa barreira de 2 anos, 3 anos, significa que ela já criou corpo, ela já está criando uma casca, ela já está começando a crescer. E aí ela começa a avançar para o estágio do early stage, que é o estágio da série A, série B. O que é série A, série B? São captações, então empresas, startups, que eles estão captando recursos. Mas isso aqui equivale também para empresas que foram para o IPO, empresas que são empresas consolidadas, do mesmo jeito. Ou seja, ela começa lá do início, às vezes você tem um negócio tradicional, uma empresa, um grupo familiar, o cara começou a montar o seu império ali, comprando e vendendo frutas, não sei, comprando e vendendo frutas. Aí depois ele comprou um caminhão, comprou um outro caminhão, uma van, construiu seu próprio negócio. Hoje pode ser um dono de um hortifruti, um grande hortifruti, então que seja hortifruti, ou do supermercado. Então, muitos começaram assim. São negócios que são de empreendedores, empreendedores natos que conseguem avançar o seu negócio apanhando e aprendendo muito, como que a gente está fazendo aqui, dando aula e, ao mesmo tempo, aprendendo sobre negócio. Então, vai avançando. Os estágios mais maduros são empresas que vão para a Bolsa de Valores, que são IPO, que é uma sigla em inglês que denota aí que significa abertura de capital inicial. Então, é o Initial Public Offering. Então, são empresas grandes. Então, eu já atendi tanto empresas aqui no estágio seed, quanto empresas em IPO ou empresas já no mercado público, que estão na Bolsa de Valores. Então, para cada estágio, você vai ter uma governança, você vai ter um nível de maturidade que vai exigir que você acompanhe os seus números, que vai exigir que você acompanhe seu fluxo de caixa, suas demonstrações financeiras como um todo. E aí, o nosso Brasil, como é que é o nosso Brasil? O nosso Brasil, ele é um mercado ou de IPO ou de M&A? É uma pergunta. A resposta, M&A. O que é M&A? Fusão e aquisição. Aqui no Brasil, você tem aí, se você for comparar com os Estados Unidos, ou mercados mais maduros, nós temos aí 500 empresas, mais ou menos, que estão na Bolsa de Valores, aproximadamente. Só que os Estados Unidos estão falando de 4, 5 mil empresas. Então, é um mercado extremamente maduro.
Então, aqui no Brasil você vê poucos IPOs, ou seja, poucas empresas que estão migrando para a Bolsa de Valores, que estão abrindo o seu capital para que investidores estrangeiros ou investidores internos possam aportar recursos ali de uma maneira aberta. Então, por isso posto, nós somos um mercado de M&A, que é um mercado onde as empresas elas crescem, elas começam a ganhar algum corpo, e quando elas começam a tornar atrativa, outras empresas vêm e compram a sua startup ou compram a sua empresa. Portanto, nós estamos falando de mercado de M&A, de fusão e aquisição. Então, já pensando nisso, é importante a gente conhecer esses termos, é importante a gente saber como que a gente avança nesses assuntos para que a gente tenha longevidade, para que a gente possa avançar e escalar o nosso negócio. Aqui a gente vai entrar em alguns termos e temas que são pontuais para você começar a ter uma gestão das suas finanças de forma produtiva. E para isso você precisa conhecer outro conceito tão importante quanto que eu sei que a Laura já ensinou vocês aqui, que é a questão da diferença entre custos fixos e custos variáveis. E aqui já tem um exemplo muito claro. Exemplo de custo fixo. Então, você tem aqui aluguel, seguro, serviços de contabilidade, por exemplo, que é o que a gente está falando, software, salários fixos, CLT, ferramentas, etc. E aqui nesse gráfico em cima você pode ver do lado esquerdo, os custos fixos eles estão flat, ou seja, eles estão lineares, ou seja, estão no gráfico. Quanto mais você aumenta a sua quantidade produtiva, os seus custos fixos ele precisa se manter. Ou quanto mais contratos você vende, os custos eles precisam se manter. Este é o custo fixo. Agora, custo variável não. Toda vez que você precisa, por exemplo, comprar uma matéria-prima para você produzir mais, você precisa, ou seja, toda vez que você produz mais, que você vende mais, você tem mais matéria-prima. Toda vez que você produz algum evento, alguma coisa específico, você vai ter mais custos com marketing, mais custos de publicidade. Isso vai fazer com que os seus custos variáveis eles aumentem. E para que eu preciso saber disso, Ítalo? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no conceito de ponto de equilíbrio, só que eu já estou entrando numa finanças avançada, pessoal. Olha que bacana, a gente saiu lá, há pouco tempinho atrás, a gente saiu de uma contabilidade básica, entramos na intermediária, já estamos entrando na avançada. O que é ponto de equilíbrio? Que tanto se fala o tal de break-even. Poxa, eu quero chegar no break-even. Gente, nós financeiros também precisamos ser o mais práticos possível para que os empreendedores entendam. Então, vamos ser prático aqui. Então, vamos lá, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele vai ser nada mais, nada menos do que qual é a quantidade necessária de contratos ou de produtos que eu preciso vender, quanto que eu preciso vender para que os meus custos se equivalem às minhas receitas. Basicamente é isso. Então, ou seja, eu preciso saber o quanto que eu preciso vender de novos contratos ao meu preço X, que a gente vai falar mais na próxima página, quanto que eu preciso vender de novos contratos ou de novos produtos para que, somado tudo isso, eu atinja o meu custo igual à minha receita. Fácil, né? Então, por isso que eu preciso saber a diferença entre custo fixo e custo variável. Por quê? Porque o meu custo variável ele vai crescendo de uma maneira quase que proporcional ao crescimento da minha receita. Só que o meu custo fixo ele tem que estar parado, se ele é fixo mesmo, ele é fixo. Fixo é fixo, então ele tem que estar parado. Quando eu somar o custo fixo com o custo variável, a receita, se ela for igual à soma do custo fixo e custo variável, eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Então, qual que é o movimento ideal? É que a minha receita ultrapasse a linha ou a soma do meu custo fixo e custo variável. Então, vejam como é importante eu conhecer a diferença de custo fixo ou custo variável. E aqui eu não estou falando ainda de conceitos como, por exemplo, de CAC, que é o custo de aquisição de clientes, que é um custo variável, que você, que tem uma startup, tem que monitorar. É um indicador extremamente importante para o seu negócio. Você tem que saber monitorar temas como churn, por exemplo, que é o cancelamento dos contratos, ou seja, quando você começa a perder contratos ao longo do mês, você precisa saber monitorar. Laura, você tem algum exemplo nesse sentido? Sim, eu vou comentar aqui que não é só para startups, porque o CAC, como a gente está falando de custo variável, né? Hoje em dia, qualquer negócio vai ter, por exemplo, um marketing digital, vai ter que estar nas mídias digitais. E aí você tem ads, aí você tem que estar. Então, esse custo de aquisição de clientes hoje, para cada funil de entrada de venda que você tem, né? E é o ideal que a empresa tenha pelo menos de 2 a 3 ali fluxos de entrada de oportunidades de novos clientes, né, sendo trabalhadas todo mês. Para você manter esses 2 ou 3 funis de vendas de entrada, você vai ter um custo variável. E isso vai influenciar no seu custo de aquisição de cliente, que você tem que ter para cada tipo de entrada o cálculo de quanto que custou
para esse cliente entrar no funil e se ele realmente desceu o seu funil de venda. Exatamente. É fundamental você conhecer. Como eu atendo tanto empreendimentos ou negócios que são tradicionais, são empresas que não vão escalar como uma startup que cresce 30% ao mês, um negócio tradicional às vezes vai crescer 30% a cada 3 anos. Então, ou seja, vai crescer 5% por ano. O ideal, gente, é que todo negócio ele cresça pelo menos maior do que a inflação. No mínimo, maior do que a inflação. Porque se a inflação anual, pelo menos a nominal, está em 5%, seu negócio, você precisa vislumbrar um crescimento maior que a inflação. Porque se você cresce somente os 5% da inflação, você está crescendo zero. Por mais que no gráfico você está mostrando ali um equilíbrio, né, um crescimento que você pode achar que é bacana, na teoria financeira, isso aí é zero. Ou seja, teoria financeira e econômica, você está crescendo zero. Então, pior ainda, aqueles que estão somente queimando caixa por queimar ou não estão crescendo, estão decrescendo. Isso daí é o que muitos chamam de curva da morte. Então, a gente não pode perder o foco no crescimento do negócio com o equilíbrio, que é o conceito que a gente está falando de ponto de equilíbrio. E a gente vai falar agora da margem de contribuição, que os assuntos estão concatenados um com o outro. Eu sei que margem de contribuição foi um tema que a Laura abordou em uma dos seus treinamentos, das suas palestras, e a gente falou de custo variável, custo fixo para chegar no ponto de equilíbrio, e no ponto de equilíbrio a gente chegar na margem de contribuição. Então, trouxe um exemplo aqui, por exemplo, de preço de venda. Então, preço de venda 15, os impostos 60 centavos, né, 4% de impostos, taxa do cartão 36 centavos, total de despesa variável. Por que é variável? Porque isso aqui, o imposto, ele varia de acordo com o faturamento, a taxa do cartão varia de acordo com o faturamento, então é uma despesa variável. Então, somou aqui 96 centavos. Então, só aqui, esses 15 reais de venda que eu tive, já comeu aqui 96 centavos de despesa variável. Aí, tudo bem. Vamos para os custos variáveis, ou seja, o custo nada mais é do que aquilo que eu preciso para produzir aquele produto ou entregar aquele serviço. Então, os ingredientes necessários, nesse exemplo aqui, o açaí, morango, leite em pó, etc., e a embalagem. Somou tudo aqui, deu R$ 9,99. 66% foi o meu custo variável. Ou seja, quando eu pego o meu preço de venda e eu tiro o meu custo variável e a minha despesa variável, eu tive uma margem de contribuição positiva. Isso aqui é o que todo mundo tem que buscar. Você tem que ter uma margem de contribuição positiva. Nesse exemplo, foi R$4,05. Imagine isso em 4 mil reais, 40 mil reais e 400 mil reais, vai dar na mesma, a lógica é a mesma, ou seja, você tem uma margem de contribuição positiva de 27%. Se você tem uma margem de contribuição negativa, poxa, já começa a pensar esse negócio, começa a repensar se esse negócio vale a pena ou não. Então, toda vez que vocês ouvem falar assim, poxa, meu negócio está dando margem negativa, está dando margem positiva, é esse conceito aqui, ó, margem de contribuição. Não é aquela margem bruta que é receita menos custo, só esse ponto final. Não, é margem de contribuição. E para que serve essa margem de contribuição? Volta lá na página anterior do ponto de equilíbrio. Ou seja, a margem de contribuição ela tem que ser suficiente para cobrir meus custos fixos. Se ela não cobrir meus custos fixos, esquece. Abandona esse negócio. Foca em negócios que vão te dar margem, que vão te dar retorno. Você, às vezes, tem 4 linhas de produtos. Essas 4 linhas de produto, tem um lá que só está consumindo seu caixa. Você tem que saber. Agora começa aquela questão, conceito de demonstrações financeiras. Você precisa avaliar as demonstrações financeiras agora. Quando você tem negócios e produtos diferentes, você tem que saber avaliar demonstrações financeiras separadas, para que você possa tomar decisões assertivas, porque senão o dinheiro vai escorrendo pelos dedos, vai indo pelo ralo, e você não vai percebendo onde que está indo o seu negócio, você vai perdendo. Às vezes você está olhando o negócio como um todo, uma margem de 27%, só que às vezes você pode ter um produto que está puxando para cima uma margem de 50%, e o outro está com uma margem negativa de menos 50%, aí você olha e fala, pô, então, ou seja, não faz sentido, certo? Você tem que saber analisar as demonstrações e os números de forma separada, tanto caixa quanto DRE quanto balanço, ok, pessoal? E ter uma visibilidade futura de caixa. E aí, vamos ao exemplo, vamos somar os dois conceitos agora, contabilidade e finanças na veia avançada, ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Então, eu dei um exemplo aqui, eu fiz um enunciado igual professor de faculdade, já fui professor de MBA, então já vou trazer para vocês aqui. Uma startup de tecnologia desenvolveu um RP para ser vendido para empresas PMEs, ao preço de R$ 199 por contrato vendido, e seu custo variável unitário por contrato é de R$ 70, e seu custo fixo total é de R$ 100 mil. Considerando esse cenário, peço que calcule, não vou pedir nada para vocês calcularem, isso aqui é só um exemplo, eu vou calcular para vocês. Margem de contribuição unitária e ponto de equilíbrio unitário. Então, aqui está o exemplo. Como é que eu chego nesse ponto de equilíbrio? Eu pego ali meu custo fixo e divido pela minha margem de contribuição. Acabou? Simples assim. Poxa, mas é tão simples assim. É só isso. Pego o meu custo fixo,
que é 100 mil reais, e divido pela margem de contribuição. Lembre-se quanto é a margem de contribuição? Vamos lá no exemplo anterior. Ou seja, a gente tirou aqui do preço de venda, tiramos as despesas variáveis e os custos variáveis. Está aqui, ó. Preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. A margem de contribuição. Então, custo fixo dividido pela margem de contribuição, nesse exemplo aqui, 100 mil, que é o que a gente pegou aqui, dividido pelos meus 129. O que é o 129? Nada mais é do que o 199 menos o 70. 199 menos 70, 129. Portanto, custo fixo de 100 mil reais, lembre-se que ele é fixo, dividido por uma margem de contribuição de 129, me deu 775. Eu falo, caramba, e agora? O que eu faço com isso? Lembra a história que eu falei que ponto de equilíbrio é um contrato ou uma quantidade produzida? Ou seja, então, vamos falar de uma empresa de serviço que presta serviço aqui, no caso, vendendo, desenvolvendo software. Ou seja, ela chegou, se ela tiver 775 contratos a 199 reais, ela vai ter atingido uma margem de contribuição de 65%. Olha que bacana. Caramba, mas eu descobri tudo isso. Então, quer dizer, então, que se meu custo fixo ele subir para 200 mil reais, essa margem de contribuição vai cair. Você quer dizer, então, que se eu conseguir manter meus custos fixos equilibrados, essa margem de contribuição vai manter e vai melhorar? Vai melhorar. Se eu conseguir melhorar... o custo fixo, melhor ainda. Exatamente. Então, quer dizer que se eu pegar meu preço de 199 e subir em 10%, será que, então, eu vou conseguir melhorar minha margem de contribuição? Com certeza. Mas desde que isso, se você aumentar 10% do seu preço, você também não vai poder aumentar 20% do seu custo. Ou seja, você vai ter que dar uma equilibrada. Tudo tem que ser muito equilibrado. E é por isso que a gente falou de ponto de equilíbrio. Então, olha a importância de entender os conceitos de formas separadas e agora de forma combinada. Isso vai fazer total diferença para o seu negócio. Segue essa dica aqui que vocês vão ver quanto que vocês vão dar de margem, quanto vocês vão ter de saúde financeira no seu negócio. Por quê? Vamos lá. Vender com margem negativa não dá, né, gente? Não dá. Isso aqui, vamos falar igual os jovens de hoje em dia. É cringe, né? Nem sei o que significa cringe, mas é cringe, o pessoal fala, né? Então, não dá, gente. Não dá para a gente vender com margem negativa. Hoje, isso aqui não dá. Infelizmente, essa não é a realidade para um Brasil que tem uma inflação nominal de 5%, inflação real, às vezes, é muito maior, e uma taxa de juros que gira nominalmente aí de 11% ao ano, e a real que o empreendedor acaba captando, muitas vezes, é 20%, 30% ao ano. Ou seja, imagine, surreal isso aí. Surreal. Só para vocês terem uma ideia, o Japão é uma taxa negativa, ou seja, o banco te dá dinheiro para você gastar. Aqui você pega emprestado, paga um juros exorbitante, então você tem que gerar margens positivas. Isso só vai gerar, cara, se você gerar margens negativas, isso só vai gerar perda de tempo, estresse, dor de cabeça, insônia e endividamento. Quantas vezes eu mentorei empresas grandes que tinham dificuldade em entender isso aqui? Como assim tinha dificuldade? Porque não tinha visibilidade das suas finanças, não tinha os conceitos básicos, que é o que a gente está passando para vocês aqui. Então, ou seja, poxa, mas como uma empresa grande pode se deixar cair nessa situação? Acontece, gente. Por quê? Porque não teve a comparabilidade das suas demonstrações olhando por negócios, olhando por unidade de negócio, por produtos diferenciados. Você começa a enxergar dessa maneira, você começa, sua mente explode no bom sentido. Ela fala, uau, agora eu estou começando a entender a mecânica do jogo, ou seja, como que eu faço para avançar o meu negócio. E aí, vamos lá, é importante vocês entenderem agora o conceito de necessidade de capital de giro. O que é necessidade de capital de giro? Isso aqui eu já mentorei muitos empreendedores que patinam nesse conceito, e esse é um dos principais motivos do que muitos negócios acabam patinando, acabam quebrando, porque não entende a mecânica da necessidade de capital de giro. E o que é tal necessidade de capital de giro? Então vamos lá, eu trouxe um exemplo lúdico aqui para vocês. Nós temos, lembra que a gente falou no começo, contas receber, estoques, que é parte do ativo da empresa? Então, nós temos o contas receber e temos o estoque, no caso, se for uma empresa que produz alguma coisa. Se não for, ela vai ter o contas receber. E do lado do passivo, nós temos o contas a pagar seus fornecedores, por exemplo, e os impostos e os gastos, né, que ele tem ali para pagar. Então, a diferença entre o seu contas a receber e os estoques, menos o contas a pagar e os impostos, vai te dar um valor qualquer. Então, supondo que nós temos contas a receber estoque de 100 e nós temos um contas a pagar e os impostos a pagar de 50. Então, quanto é seu capital de giro? É de 50. Aí você vai falar, pô, legal, então eu preciso de 50 mil de capital de giro. Não necessariamente. O ideal, aqui tem um conceito avançado muito poderoso, que é aí que o pessoal se confunde. O pessoal fala, bom, então se eu tenho 100 do lado do meu ativo e 50 do lado do meu passivo, então tá beleza, tá sobrando 50. Se engana. É ao contrário.
Na verdade, se você tem que... o ideal é que seu negócio ele caminhe por si só e, de preferência, é que ele trabalhe com o capital de terceiros. E agora complicou. Você falando outro conceito? Não, você tem o capital próprio, que está dentro lá do seu patrimônio, que é o capital que o sócio foi lá quando fundou o negócio e aportou, e tem um capital de terceiros. Capital de terceiros é você usar os recursos de terceiros, seja de instituições financeiras ou, neste caso, seja de fornecedores, como exemplo. Então, ou seja, e como que eu uso isso? Ou seja, eu pego o meu contas a pagar e negocio um prazo médio de pagamento maior. Então, por exemplo, eu tenho um prazo médio de pagamento da minha matéria-prima ou dos meus fornecedores de 90 dias. Só que eu tenho um prazo de recebimento com o meu cliente de 30 dias. Opa, peraí, agora começou a complicar ou começou a facilitar? Eu espero que comece a facilitar agora para você entender necessidade de capital de giro. Por quê? Porque se você tem um prazo de recebimento de 30 dias e você tem um prazo de pagamento de 90 dias, opa, você já tem 60 dias de caixa no seu bolso. O seu negócio não vai ter dependência de necessidade de capital de giro. Ou seja, sinal de que você está usando o recurso de terceiros. Então, o inverso é verdadeiro. Ou seja, então, se você tem 50 do lado do seu ativo circulante operacional e você tem ali 100 do lado do seu passivo circulante operacional, significa que você está usando o capital de terceiros para financiar o seu negócio. Então, quer dizer que quando essa mecânica dá um efeito negativo, então é 50 menos 100 vai dar menos 50. Então, vai dar menos 50 é positivo para o meu negócio? Por incrível que pareça, porque você está gerenciando os recursos da sua empresa com capital de terceiros. Desde que, obviamente, você monitore o seu prazo de recebimento e o seu prazo de pagamento. Porque também não adianta nada você ter um conto receber menor, que pode denotar que você está faturando menos. Então, você não pode estar faturando menos, é porque você está recebendo mais rápido, o giro é mais rápido. Você tem que ter um giro do contas receber do seu estoque de tal maneira que você consiga gerar mais recursos. E o giro do contas a pagar tem que ser um pouco mais lento, a bicicletinha tem que pedalar um pouco mais lento. Desta maneira, você vai gerar mais recursos. E aí, combinado com o termo anterior que nós citamos anteriormente aqui, da margem de contribuição positiva, gente, estamos felizes. Ou seja, margem de contribuição positiva com a NCG negativa são os fatores combinados perfeitos para o seu negócio se tornar saudável. E aí, aqui está um exemplo. Então, nós temos aqui, de novo, um balanço. De novo, aí a importância de analisar balanço de forma comparativa. Ano 0, ano 1 e ano 2. Nós temos um balanço onde nós temos aqui no ano 0 um ativo circulante operacional, que seria, no caso, aí, a soma do conto receber estoque de 50. O ano 1 ele foi para 56, o ano 2 ele foi para 62. Do lado do passivo circulante operacional, que nós temos o contas a pagar, fornecedores, etc., nós saímos do ano 0 de 40, foi para 48, depois foi para 56. Essa diferença do ano 0, ano 1 e ano 2, no ano 0 nós tínhamos uma necessidade de capital de 10, no ano 1 de 8 e no ano 2 de 6. Aí você fala assim, mas o Ítalo não falou que deveria ser negativo? Opa, agora começa a analisar as demonstrações comparativas ano a ano. Então, do ano 0 para o ano 1, ele melhorou 2, porque ele saiu de 10 e foi para 8. Ele teve menos necessidade de capital de giro, porque ele está positivo. Então, melhorou 2. Aí, do ano 1 para o ano 2, ele melhorou mais ainda, ou seja, ele saiu de 8 e foi para 6. O ideal é que essa linha amarelinha, necessidade de capital de giro, se torne negativa. Aqui nesses 3 anos, aqui ele está positivo, mas ele está melhorando. Repare, o ano 0 ele era um negócio que ainda estava um pouco patinando, não conhecia dos conceitos de finanças que o Ítalo estava passando. Aí ele começou a aprender no ano 1 e falou, opa, melhorei, entendi o conceito, entendi a mecânica. No ano 2 ele ficou mais esperto ainda, voltou lá, perguntou para o Ítalo, tirou as dúvidas e falou, poxa, agora estou especialista. Melhorou ainda mais, ou seja, ele está com uma variação de capital de giro negativo, que é bom para o seu negócio, isso melhora bastante. E vamos... Até aí, alguma dúvida, Laura? Algum conceito? Não, só ia comentar que a lógica da necessidade de capital de giro é você não precisar necessidade de capital de giro. A tua emtra, né, é você fugir do empréstimo bancário, né? Exatamente. Então, tá negativo, você não precisa. Exatamente. A necessidade de capital de giro é você ter menos necessidade de capital de giro. Por isso que tem que ser negativo. Por isso que a necessidade tem que ser... Exatamente. Positivo. Exatamente, porque senão o que acontece? Exatamente o que a Laura falou, você vai depender de recursos de terceiros. Por que muitas startups acabam precisando de venture capital e private equity? Exatamente por isso, porque um dos conceitos que ela às vezes não entende essa mecânica, ou às vezes porque o modelo de negócio é assim mesmo, só que para ele poder escalar, depende de recursos de terceiros. Então, eu já participei de rodadas de captação que é natural que negócios
vão demandar, para ele escalar de uma maneira mais rápida, ele vai demandar de captação de recursos terceiros, mas tudo bem, desde que você entenda as mecânicas, desde que você entenda os drivers que vão gerar o valor para o seu negócio. Porque se você não entende isso aqui, você está fadado a um insucesso, porque depois que você captar o recurso, meu amigo, você vai ter dificuldade para manter esse crescimento, tá bom? E aí, vamos lá. É importante ter esse cálculo também antes de ir no banco pegar o empréstimo, para você entender. Lógico, então, com antes certeza. de ir no banco pegar o empréstimo, não vai fazer a conta depois de já ter Não, você tem que saber, exatamente. Se você está no negócio tradicional, por exemplo, você às vezes conversa muito com análise de crédito, com analista de crédito, você tem que estar conversando com o pessoal, mas antes você tem que estar preparado, tem que conhecer o seu negócio. Lembra que a gente falou? Conhecer as demonstrações, conhecer as unidades que estão gerando margem de contribuição positiva, aqueles que não estão, entender por quê. Às vezes você pode até gerar negativo, mas porque tem uma estratégia de negócio por trás. Às vezes você tem um produto que está dando margem negativa, só que você tem outros que compensam. No combinado, você sabe o que você está fazendo. O que você não pode é deixar de perder, você perder a visibilidade e você não saber desses conceitos que a gente está passando para vocês. E aí, vamos lá. Um outro tema que é super importante, cap table e diluição. E já de cara, já trouxe um exemplo para vocês aqui, tá? Isso é uma coisa que muito empreendedor patina e não entende, por mais básico que isso possa parecer. Porém, é básico, muitas vezes, para quem está do lado do jogo do equity ali, que está ali comprando e vendendo empresa, fazendo o famoso M&A que eu citei anteriormente, que já está naquele dia a dia. Às vezes o empreendedor está experimentando seu primeiro negócio, não é obrigado a conhecer isso, mas pode correr atrás de quem conhece para poder te ajudar e deixar a mecânica dos conceitos ficar mais claro para você. Então, nesse exemplo aqui, tá? Então, tem um case aqui de uma empresa X, que tinha aqui os executivos da empresa, os co-founders da empresa, o CEO, CTO, CEO, CMO e CFO, que são o executivo principal da empresa, o cara de tecnologia, de operações, marketing e finanças, que tinham essa primeira coluninha aqui antes da diluição, essa distribuição, 25, 20, 20, 18, 17. E, portanto, somando aí o capital da empresa, que é o cap table da empresa, de 100%. Aí, decidiram, por esse modelo de negócio, decidiram captar recursos no mercado, uma rodada seed, por exemplo, de 8%. Então, o que significa o cap table? O quadro societário que forma até 100%. Pode ter 120%? Não. Pode ter 80%? Não. Então, tem 100%. O capital da empresa tem que estar diluído na mão de alguém, de sócios, investidores, famílias. Às vezes tem um familiar que está lá, faz parte ali no início. E aí entra o investidor com 8%. Então, como que eu faço a diluição? Eu pego esses 8%, nada mais, aqui na coluninha 3, pós-seed, onde está escrito ali pós-seed, eu pego esse 8% e diluo 8% de cada uma das participações dos executivos que tinham aqui, por exemplo, CEO, 25%. Ele perdeu 8%, foi para 23%. Você fala, peraí, mas 25 menos 8 não deveria dar aqui 17%? Não, a conta não é essa. Você vai aplicar 8% sobre 25%, e aí vai te dar 23%. Tudo bem que aqui pode ter casas decimais, mas não vamos entrar nesse detalhe. O ponto é 8% sobre... Não é reduzir, exatamente. Né? Você vai pegar 8, você vai reduzir 8% desses 25. Então, como é que você faz essa conta? Você pega 25 vezes 100% menos 8. Então, quer dizer que a conta é o inverso. É como se você estivesse fazendo vezes 92%, para você atingir o seu novo patamar de capital. Então, o CEO dessa empresa antes da diluição tinha 25%. Depois da diluição, ele passou a ter 23%. Porque nós fizemos aquela continha, 25%, né, vezes 100% menos 8. Então, 100% menos 8 dá 92%. 92% multiplica por 25, vai chegar em 23%. E a mesma mecânica serve para os outros executivos. E aí você vai ter o cap table de novo com 100%, só que agora com uma linha adicional investidores seed. Aí, depois da rodada seed, passou 2 anos, 18 meses, 2 anos, os investidores novos, mais os empreendedores originários, decidiram captar recurso de novo, uma rodada Série A. Na rodada Série A, entrou um investidor e falou, cara, eu quero 15% desse negócio, por um X valuation. Agora não estamos entrando nesse detalhe. Então, por 15% do negócio, a mecânica é exatamente a mesma. Eu vou fazer a continha lá, 100% menos 15% vai dar 85%. 85% eu aplico sobre o 23% que está aqui do CEO, sobre 18%, sobre 18%, assim sucessivamente vai gerar a nova participação pós-Série A. Ou seja, então, quem tinha 25% lá no início, antes da diluição, da primeira rodada, pós-seed passou a ter 23% e depois do pós-Série A passou a ter 20%. Essa é a famosa diluição. Com isso posto, aquele investidor que entrou na rodada seed com 8%, hoje já tem 7%. E aquele investidor novo que entrou 15%, ele está aqui, na última coluninha, somado tudo, de novo, 100%, cross-checking, tudo feito. É importante vocês saberem disso, principalmente quando você está em fase de captação de recurso.
E aí, uma dica super importante, já vamos começar para as dicas agora para a gente finalizar. Ter um bom acordo de sócio, um bom acordo de acionista, para que esse assunto aqui não se torne uma dor de cabeça para você, meu amigo empreendedor. É muito importante você ter um bom acordo de sócio, saber quais são os percentuais que estão estabelecidos, quais são as funções específicas para cada um, quem vai gerenciar o caixa, quem vai olhar, como é que vocês vão fazer, quem vai aprovar. Na hora que vocês forem captar recursos no mercado ou com empréstimo no banco, quem vai estar assinando, quem vai dar as garantias, tudo isso, de preferência que vocês coloquem isso num bom acordo de acionistas. E eu conheço muitas pessoas, muitos advogados bons que podem ajudar nesse sentido, que são advogados idôneos que podem mentorá-los, que podem ajudar nesse sentido. A Laura também conhece muitos. Ou seja, então, nós estamos aqui exatamente para ajudar. Tem aula de jurídico da doutora Janaína Vaz, que aborda esse lado também e essa importância de ter um bom acordo de sócios no canal. Então, é muito importante vocês conhecerem um bom advogado para ajudar, para que vocês... Ah, mas desde quando que eu tenho que ter um acordo de acionista, meu amigo? Validou o produto ali, já no início começou, já bota o negócio para funcionar. Não deixa o negócio passar 1 ano, 2 anos. Ah, porque eu vou esperar, porque eu confio. Gente, é um casamento empreendedor. Ou seja, você precisa ter as coisas bem documentadas, porque você não sabe o dia de amanhã. É muito importante para que você tenha uma saúde econômica, financeira e organização de governança muito boa. E para quando você tiver numa captação de recurso investidor, olhar isso, ele vai falar, uau, esse empreendedor está preparado, ele sabe aonde ele quer chegar, ele está bem organizado. E na hora que você for passar pela diligência, que é a chamada due diligence, ele olha isso, toda essa organização, tudo que você está aprendendo hoje aqui nessa aula, poxa, se você botar em prática isso, com certeza o seu negócio já vai estar valendo muito mais, seu valuation vai estar valendo muito mais, e depois a gente pode comentar e mandar as notícias aí para a Laura, para mim, serei aí muito feliz, estarei muito feliz de saber que o negócio está funcionando e caminhando para o sucesso. E aí, vamos lá, algumas dicas finais, então, para você, empreendedor, meu amigo empresário. O que você deveria fazer e o que não fazer para melhorar o seu caixa, que é o que a gente está falando bastante aí. Então, para você, se você quer aumentar seu caixa, precifique de forma inteligente. Ou seja, saiba lá o ponto de equilíbrio, margem de contribuição. A Laura deu uma aula sobre precificação nas últimas semanas, onde fala exatamente sobre isso. Ou seja, saiba qual é o preço que você tem que cobrar, como que você tem que fazer, se você parte do custo, se você olha o mercado, se você compara com o mercado, como que você tem que fazer. Ou seja, separe as suas finanças de pessoas físicas e jurídicas. Esse aqui é batata. Se o cara começa a ter... Existe um conceito na contabilidade que fala o princípio da entidade, é um postulado que fala sobre o princípio da entidade. Ou seja, você tem que separar o que é entidade jurídica de entidade física, ou seja, são coisas totalmente diferentes. Se você começa a misturar uma coisa com a outra, vai virar uma balaia de gato. Esse é o termo, expressão que todo empreendedor já ouviu falar, né? Esse termo, esse jargão. Vai virar uma balaia de gato, ou seja, você vai perder o controle. Vai perder o controle. Você tem que separar as coisas. Ah, mas desde quando tem que fazer isso? Desde o momento zero. Desde o momento zero. Ah, então quer dizer que eu preciso de um CFO desde o momento zero? Desde o momento que eu não estou faturando? Não, você não precisa de um CFO desde o começo, mas você precisa entender esses conceitos e você vai avançando o seu negócio de pouco a pouco. Diminua o prazo de recebimento. Nós falamos lá da NCG. Diminua o prazo de recebimento. Ah, às vezes não é possível. Tudo bem, mas então tem que saber que em algum momento você vai precisar de necessidade de capital de giro. Você vai precisar de capital de giro. Então, toma cuidado com isso daí. Importante também, né, Ítalo, diminuir o prazo de recebimento e ter muito cuidado com os calotes, né? Porque às vezes se você deixa de receber e você tem muito a receber de um cliente, isso pode quebrar a empresa. Com certeza, com certeza. Você gerir de perto os seus clientes, você saber onde está, seja produtos. Lógico que quando você está fazendo uma empresa que produz, poxa, ela tem todo lá, tem um tempo para comprar, tem um lead time dela, né? Ela tem um tempo para comprar matéria-prima, ela tem que ter o dinheiro, depois ela tem que negociar com o fornecedor, depois ela vai lá, ela produz, entra na fábrica de produção, às vezes demora, sei lá, 30 dias para produzir o produto, depois ela tem que achar o cliente para poder vender. Vamos falar que ao todo aí demora 90 dias entre comprar, pagar e receber. Poxa, é um tempo considerável, certo? Agora, empresa de serviço, ela não pode patinar, nós não podemos patinar nesses conceitos. Por quê? Porque empresa de serviço, ela já tem que ser, vamos dizer assim, lucrativa desde o momento zero, tá? Mas, vamos lá. A outra dica, tem um giro de estoques alto. Da mesma forma que quando você vê, você gira rápido. Lembra a história da bicicletinha? Gira rápido. Quanto mais você girar ali, significa que o seu negócio está indo bem. Pare de vender a prazo. Bom, eu falei pare, meio forte. Mas combine, né? Entre venda a prazo e venda à vista. Combine isso, analise as coisas, some os indicadores para que você possa
ter uma saúde financeira bacana. E é o que você não deveria fazer se você quer diminuir o caixa da empresa. Quer diminuir o caixa da empresa? Então faça isso aqui. Ó. Quer diminuir o caixa da empresa? Eu acho que ninguém aqui quer diminuir o caixa da empresa, né? Como nós aqui pensamos em dinheiro desde o momento zero que nós começamos a falar, ou seja, compre à vista, certo? Compre à vista. Ó. Quer diminuir o caixa da empresa? Compre tudo à vista. Compre tudo à vista e receba daqui 90 dias. Não é isso. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês aumentem o caixa de vocês. Não negocie prazo com o fornecedor. Putz, acontece isso com empresas grandes? Puxa, acontece. Acontece, infelizmente. Não é uma exclusividade de empreendedores que às vezes estão começando seu negócio a primeira vez. Não é. Infelizmente acontece. Porque falta conceito. Precifique apenas com custos fixos. Olha aí, ó. Colocou só o custo fixo, não cobriu o custo variável. Deu ruim. Não tenha controle financeiro. Poxa, estamos falando aqui, olha o quão rico está sendo essa aula, quantos conceitos estamos aprendendo aqui. Então, nós não podemos mais deixar de ter um controle financeiro, nem que seja numa planilha Excel, nem que seja no caderninho da padaria do seu Zé lá. Não importa, mas faça, entenda, viabilize. A hora que você começar a crescer, entenda de Excel. A hora que você começar a crescer, coloque um sisteminha para rodar, coloque um sistema para funcionar, tenha a sua contabilidade nas mãos, saiba os números, conheça as informações. E se você quer continuar, a última dica, quer continuar tendo caixa reduzindo, tem um giro de estoque baixo, ou seja, compra a matéria-prima e deixa ela parado lá, deixa lá. Quando você recebeu, que nem a Laura falou, tem inadimplente. Depois eu vejo isso daí. Gente, não dá certo, tá? Então, vamos lá. De novo, o nosso amigo Warren Buffett, uma outra frase, célebre frase que ele dá, se você não encontrar uma maneira de gerar dinheiro enquanto você dorme, você irá trabalhar até a morte. Ou seja, o que isso quer dizer? O seu negócio ele tem que caminhar num determinado momento por si só. Você não pode ficar dependendo de você estar varando noites para entregar. Tudo bem, no começo é o natural, você está começando o seu negócio, mas não dá para ser para sempre, senão você não está escalando o seu negócio. Você precisa escalar o seu negócio, ok? E aí a dica que eu falei lá no início. Se você está em fase de captação de recursos com a sua startup, seu empreendimento, pelo menos aí você tem que ter 18 meses de caixa. Por que isso, gente? Lembra a história do cash runner? Vocês têm que ter pista de 18 meses, para que seu aviãozinho não caia lá no final da pista, para que você tenha ali tempo para negociar na diligência, para que você tenha tempo para negociar com os investidores, para que você tenha tempo, ou se é um negócio tradicional, está captando com o mercado de capitais, com bancos, instituições financeiras, você precisa ter tempo para analisar. Você vai passar por uma bateria de avaliações, vai passar por diligência. Então, você precisa ter tudo organizado e você precisa ter tempo para que o recurso te dê longevidade para o seu negócio. E aí eu sempre uso aqui uma figura bem bacana, que é a figura do avião, ou seja, se você quer que o seu negócio cresça de forma saudável, o avião ele precisa estar ali, decolando de forma suave, precisa estar tranquilo. Se ele começar a baixar muito, se o navio, se a ponta do avião começar a baixar muito, opa, está acontecendo alguma coisa, então já começa a monitorar. E o que é baixar? É o seu cash running, sua pista está começando a reduzir, o nível de caixa está começando a reduzir. Então, o avião somente vai estar em altitude segura se formos hábeis em gerir recursos. Então, tranquilo. Quem gosta de passar por turbulência? Aquelas turbulências, você quer manter o seu negócio ali de maneira suave, de maneira tranquila. E aí, eu deixo uma frase aqui, muito bacana, que é: porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas o que significa isso aí? Agora trouxe conceito bíblico. Gente, eu não estou aqui para dar aula de Bíblia para ninguém. Eu estou aqui apenas para usar conceitos, tanto que o mercado já utiliza, que Warren Buffett já utilizou, e conceitos que são úteis para a nossa vida. E o que isso significa? Significa que tudo que você fizer de bom hoje, você pode ter certeza, meu amigo empresário, vai render frutos para você lá na frente. Agora, eu garanto para você, se você falar, eu não vou recolher os impostos, eu não vou fazer minha governança, eu não vou olhar os números da contabilidade, eu não quero saber de finanças, eu não quero entender desse assunto, você pode ter certeza, você vai estar na mão de alguém. Em algum momento, você vai fadar o seu negócio em sucesso. Ele está fadado em sucesso. Ou seja, então, semeie coisas boas hoje, para que lá na frente você possa ceifar, você possa colher coisas boas, como nós sabemos, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Nós estamos ensinando vocês aqui a não colher tempestades, nós estamos ensinando vocês aqui a colher coisas boas, o negócio está crescendo, e depois vocês podem procurar a Laura, podem me procurar, que será o maior prazer bater um papo com vocês e ver o negócio de vocês prosperando depois dessa aula e desses conceitos que nós passamos aqui. E, caso vocês queiram aprender mais, podem me seguir, eu estou aqui no LinkedIn, como Ítalo Sabo, e também tenho o meu site também, que é www.icsadvisor.com.br. Será um prazer
tê-los vocês ali me seguindo para mais dicas e outros temas que vocês podem aprender para o seu negócio. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Então, vocês receberam aqui um mini MBA para vocês aproveitarem e fazerem o negócio de vocês crescerem com o Ítalo Sabo, que é uma referência no mercado. Então, essa aula aqui ficou incrível, Ítalo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laura, pelo convite e continue seguindo a gente aí para outras dicas tão bacanas quanto essas aí. Um grande abraço. Se inscrevam no canal.